Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Tatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando, para facilitar na nossa interação aqui. Olha só, um bebê nasce em Santa Catarina com anticorpos contra a Covid-19, depois de a mãe ser vacinada contra a doença durante a gestação. Luiz Flávio Sapori, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Rita, Eduardo Costa, ouvintes da Itatiaia. Que notícia interessante, que notícia boa, né, Eustáquio? Sim. Porque sinaliza a possibilidade, né, de que que as mulheres grávidas vacinadas contra a Covid poderão criar uma geração de crianças já imunizadas contra a doença, né? É disso que está em questão, essa possibilidade, essa hipótese. Então, esse caso é um caso que já tem artigos científicos sendo elaborados, uma publicação internacional, eu tenho acompanhado, e certamente outras pesquisas virão, a partir de agora, para testar essa hipótese. E vamos torcer para que seja realmente, ela se confirme, né? Não seria maravilhoso que efetivamente uma nova geração de crianças, né, de mulheres grávidas, né, pudesse efetivamente criar, né, um anteparo contra o coronavírus, né, para gerações futuras. Vamos aguardar agora, a partir de agora, a ciência vai entrar em ação. Rita Mondinho, no meio de tantas notícias ruins em relação à pandemia, vem esse alento para nós, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. É comemorar, né? E só adicionar aqui que a vacina, no caso, que a grávida tomou foi a Coronavac, já que hoje, né, por precaução, as grávidas não estão tomando a AstraZeneca. Então, a notícia é duplamente que a vacina é a Coronavac, que está imunizando grávidas. Vamos embora. Bom, olha, e em depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da pandemia, terá um segundo episódio hoje, e depoimento do ex-secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, é o mais aguardado na CPI dos fura-filas na Assembleia, nesta quinta-feira, Rita Mundinho. Passa a bola, eu tenho uma preguiça dessa CPI, eu vou te contar uma coisa, sabe, fica chovendo no molhado. Como eu disse ontem, o Brasil está com 10% da população imunizada com as duas doses, né? É quase o mesmo percentual da Alemanha, é o dobro da Argentina, é muito mais do que a Índia. Então vamos lá fazer CPI com a Angela Merkel, olha, não tem nada disso acontecendo. A hora agora é da gente dominar a guerra contra o vírus, que é vacina. Vamos vacinar todo mundo, vamos nos juntar para comprar vacinas. E deixa a CPI, né, deveria ter deixado para depois, não quero comentar isso não, que preguiça, chovendo molhado. E para você, Luiz Flávio Sapori, avaliação do depoimento de Eduardo Pazuello, ele teve o direito pela justiça, né, de ficar em silêncio, mas respondeu a todas as perguntas feitas ontem pelos senadores. E hoje ele vai ter o segundo capítulo do seu depoimento, e o ex-secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, é o último depoimento da CPI dos fura-filas na Assembleia Legislativa. Eu destacaria dois aspectos do depoimento de ontem do Pazuello. Primeiro, ele saiu muito bem na defesa do presidente Bolsonaro, ele conseguiu blindar o presidente, né, tirando toda e qualquer responsabilidade das decisões que foram tomadas, né, no âmbito do Ministério da Saúde. Nesse sentido, ele se saiu muito bem, né, resistiu a todas as perguntas da oposição, em boa medida. E segundo aspecto, que ele falou mais do que eu imaginava. Ele acabou não se utilizando muito, né, das prerrogativas lá do habeas corpus, e acabou, eu diria, se complicando, porque através do depoimento dele ficou claro, primeiro, que ele se omitiu de maneira absurda no caso da Pfizer, ele cometeu um erro gravíssimo naquele caso. As justificativas que ele apresentou para não dar prosseguimento com a Pfizer foram, não se confirmaram, inclusive a evidência que ele mentiu de uma maneira descarada ontem na CPI nesse sentido. Segundo, o caso de Manaus, Eustáquio, é gravíssimo. Ficou claro ontem, hoje certamente será melhor explorado no depoimento na CPI, ficou muito claro que o Ministério da Saúde não só demorou para reagir à falta de oxigênio, porque sabia com antecedência necessária, não se prontificou a receber o oxigênio da Venezuela, não se prontificou em relação ao avião cargueiro dos Estados Unidos, e pior,
em plena epidemia em Manaus, da situação da falta de oxigênio, eles estavam instigando um projeto de uso de cloroquina. Essa, do meu ponto de vista, é a acusação mais grave que o Pazuello vai ter que responder. É muito grave. Em plena situação de falta de oxigênio, Manaus seria um laboratório do uso da cloroquina. Essa denúncia é gravíssima. Certamente o Pazuello se complicou muito, vai pagar um preço muito alto em relação a isso, do meu ponto de vista, inclusive do ponto de vista criminal. Isso é uma questão de crime contra a saúde pública. E em relação ao Carlos Eduardo, o ministro, ou secretário da Saúde de Minas, ou ex-secretário, aguardar a justificativa do injustificável. Infelizmente, ele cometeu um erro, não sei como ele vai hoje se justificar perante a CPI da Assembleia Legislativa. Eduardo, entre as falas do ex-ministro Eduardo Pazuello, está de que as cláusulas para a compra da vacina da Pfizer, que foi rejeitada no ano passado, eram, vamos dizer assim, abusivas, não compatíveis para o momento, e por isso as vacinas foram negadas. E a sua avaliação, bom dia para você, e também falando sobre esse bebê que nasceu com anticorpos contra a Covid. Bom dia para todo mundo, um abraço forte para as grávidas, e essa notícia alvissareira, mais ainda que, como disse a Rita, é Coronavac. Então, ela não vai fazer ninguém virar jacaré, ela vai salvar vidas. E eu fico feliz, porque juntando os bebês que vão nascer imunes, juntando os que já foram vacinados e os que já tiveram Covid, está só aumentando o número da imunidade de rebanho. Em relação a Pazuello, o Sapori me representou. E em relação à CPI da Assembleia Legislativa de Minas, o depoimento do Carlos Eduardo já seria hoje alvo de muitas atenções. Mas tem um fato novo que eu quero chamar a atenção do ouvinte da Itatiaia. O Vitório Medioli, prefeito de Betim, pediu para ir lá e falar. Ora, se considerarmos que o secretário de Saúde de Betim ontem veio a público para denunciar que o município está sendo negligenciado na distribuição das vacinas, e se considerarmos que em entrevista recente à Itatiaia, o Vitório me disse que não tem paciência para esses prefeitos, quando eu perguntei sobre a reunião de Grande BH, ele falou, prefeitos fracos, assessorados por técnicos incompetentes. Então eu acho que o Vitório Medioli vai soltar os cachorros lá hoje, reclamando de vacina. Eu imagino que o Estado vai se preparar com seus deputados da base, porque eu já perguntei isso ao secretário de Saúde, queixando que São José da Lapa, tinha recebido só 97 doses, ele explicou o seguinte, além de seguir o Plano Nacional de Imunização, o Estado segue o Plano Nacional de Distribuição conforme dados do IBGE. Daí aquela importância do tal censo. Enfim, o assunto promete hoje na Assembleia, viu, senhor Starco? Edilene Lopes vai nos contar tudo, que é especialista no assunto. Bom, e o programa Unidos pela Vacina já tem padrinhos e voluntários em quase metade do estado, Eduardo? Eu quero falar da SEASA, então eu vou só dizer o seguinte aqui. Graças a Deus. Sapori, Unidos pela Vacina, com padrinhos, voluntários em quase metade do estado. Iniciativa, fabulosa, que projeto exemplar, merece nossos elogios, é uma iniciativa empresarial única, singular, que está crescendo no Brasil como um todo. Reafirmo aqui o que eu já disse em outros momentos, eu sou um fã incondicional da Luísa Trajano, essa empresária de sucesso, competente, e com uma visão social, como de alguma maneira devia nortear boa parte do empresariado brasileiro, esse compromisso com a vacinação, da maneira como esse projeto se estabelece, em parceria com ONGs, sociedade civil, com as prefeituras, criando as condições logísticas para a ampliação da vacina, e não propriamente para comprar vacina para funcionário. Por isso que esse projeto é meritório, merece nossos elogios de todos os jeitos, e volto a dizer, a Luísa Trajano é realmente uma empresária muito diferenciada, absolutamente diferenciada. Rita Mundim, vacina sim? Vem vacina? É isso aí, esse programa é sobre isso que a gente gosta de falar, Então, mais programas como esse, nesse sentido, de viabilizar a vacinação dos brasileiros, isso é que a gente tem que fazer nesse momento. Eu queria aqui, inclusive, ressaltar a participação da CEMIG, que adotou vários municípios e está ajudando muito na logística do Vacina Sim em toda Minas Gerais. Eduardo Costa, briga generalizada termina com uma confusão na SEASA, guardas patrimoniais da SEASA, PMs foram espancados lá. O que
você pode dizer sobre isso um dia depois daquelas cenas de barbárie, vamos dizer assim? Olha, todo mundo que acompanha Itatiaia sabe que eu não sou advogado da PM. Quando algum PM faz uma coisa errada, eu cobro com veemência. Mas todo mundo que acompanha a minha história Itatiaia sabe do tanto que eu respeito essa corporação, pela capilaridade que ela tem, é a única que está nos 853 municípios, pela história de seriedade que ela tem de seus comandos, de suas cúpulas. A Polícia Militar está precisando da ajuda de todos os mineiros. Na segunda, a polícia pegou, Tenente Bruno, é bom dar o nome dele, pegou um cidadão que está matando os outros na rua de Belo Horizonte, nesse cipoal de loucura que são as ruas de Belo Horizonte. Na terça, a PM foi surpreendida com um tiroteio típico de Morro Carioca, na Granja de Freitas, porque o menino que cometeu um crime gravíssimo, um homicídio horroroso contra o travesti, foi solto menos de um ano depois, né, solto, nem sei se é parado, porque é menor infrator, deixou de ser apreendido, para ninguém me censurar. E o menino voltou tocando terror. A PM foi para lá ontem com 25 homens, ocupou e disse que só sai de lá com ele apreendido de novo. Enquanto a PM cuidava disso, nós tivemos uma das cenas mais tristes da história desse estado na Ceasa. Eu espero que o ouvinte vai se lembrar do quanto nós cobramos aqui 5 anos atrás, 8 anos atrás, policiamento para a Ceasa. Gente sendo assassinada, como uma jovem empresária que estava descendo o caminhão dela para pegar as verduras. O Emílio Brandes, da Associação de Produtores, pedindo socorro. A direção da Ceasa pedindo socorro. A polícia não apenas foi parar com uma companhia da PM, como uma delegacia da Civil. E agora a gente vê um casal espancando um guarda com golpes assim de artes marciais. E centenas, no mínimo dezenas de pessoas filmando, torcendo e comemorando. Eu não sei se o policial é um mau policial. Eu não sei se ele cometeu arbitrariedades. E se isso aconteceu, corregedoria nele, ouvidoria nele, Itatiaia nele. Mas o que fizeram ontem precisa ter uma providência à altura. Bateram covardemente num policial que estava cumprindo a sua obrigação de retirar de um local de estacionamento proibido um veículo que estava com documentação irregular. E o que me escandaliza é que ninguém reagiu. A prefeita de Contagem não falou nada até agora, os vereadores de Contagem. O que me escandaliza é que a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, ninguém falou nada. O que me escandaliza é que eu liguei para o secretário de Segurança Pública e Justiça, Rogério Greco, que está em Juiz de Fora, perguntando se ele sabia. Ele falou, não, eu não tomei conhecimento. Quer dizer, não informaram o secretário que um PM apanhou na Ceasa. Eu quero muito ouvir o Sapori, que entende do assunto. Eu queria que todos os especialistas em segurança dissessem que eu estou errado. Se a gente não tiver mão firme contra quem está desrespeitando as autoridades, os policiais, nós vamos ter uma situação muito grave nesse estado, como temos hoje no Rio de Janeiro. E mais, Eustáquio, e mais. Por isso que eu não sirvo para mandar nada, sabe? Porque se eu sou comandante da PM hoje, eu falo, a PM vai ficar longe da Ceasa uns 6 meses para ver se a turma lá fica feliz. Você concorda, Sapori, que tudo cai na mão da PM, a bomba sempre explode na mão da PM? Agora tivemos o toque de recolher recentemente em Minas Gerais. Entre as atribuições da PM ficou também fiscalizar as ruas para saber se as pessoas estavam cumprindo o toque de recolher. Estou dando um exemplo, mas é o que o Eduardo está falando também? Não há dúvida. Eu acho que o Eduardo foi perfeito na análise dele. Eu concordo contigo, Eduardo. Eu acho que você não está errado, não. Como estudioso da segurança pública que sou, né, com uma trajetória nessa área, para mim, as cenas que eu vi ontem é algo dantesco, algo de barbárie, algo absurdo, intolerável, inadmissível. Não se justifica em nenhum momento cidadãos, como nós somos, reagirmos a uma ordem, a uma autoridade da lei, que é a polícia, que é o policial militar. O policial militar, ele é uma autoridade do Estado, ele tem prerrogativas, ele tem pela Constituição e pela legislação do país, ele tem autoridade para monitorar, fiscalizar situações como essa, que parece que de uma infração de trânsito. E o cidadão, como nós, devemos respeitar o policial. Inclusive, não se pode imaginar em nenhum momento uma reação desse nível. Só o desacato verbal aqui seria um problema, né? Só se o casal e o filho já tivessem respondido com palavras de baixo calão, com agressividade à determinação do policial, isso já seria uma infração passível de punição.
Mas o que aconteceu no Ceasa ontem é intolerável, é um absurdo. A punição deve ser exemplar para aquela família. É impensável um policial, um militar militar esse tipo de retaliação. Então, é um caso que não pode passar impune, é um caso que não pode cair, né, no jargão, na vala, do comum, da normalidade. Significa uma manifestação muito clara, né, das autoridades nesse sentido, uma mensagem a todos nós enquanto cidadãos. Se a polícia não pode abusar da sua autoridade, por outro lado, o cidadão também não pode transformar o policial num objeto de poder e de agressividade. Então, espero que essas cenas que nós vimos e testemunhamos ontem no Ceasa não se repitam. Jamais podemos entender aquilo como um espetáculo, né, Eduardo? Como eu bem disse, eu fiquei muito impressionado com o círculo que se montou ao redor da cena. Ô Sapori, é por isso, Sapori, que tem que pegar não apenas o casal agressor, mas todos aqueles que serão facilmente identificados pelas imagens que estavam torcendo no lugar de se separar. Exatamente. Xingando os policiais. Incitando a violência contra os policiais. Isso é crime, exatamente, ótimo, eu concordo plenamente. A Polícia Civil deve entrar em cena e atuar de forma exemplar. A impunidade, ela é parte também do fenômeno da forma como lidamos com a polícia. A princípio, não há nenhum indício que houve abuso de autoridade, mas mesmo que tenha havido eventual excesso do policial militar, não se justifica o que aconteceu, jamais. Jamais. Se ocorreu algum tipo de abuso do policial, tinha que ser denunciado na corregedoria, na ouvidoria de polícia, nas instâncias correcionais. Jamais reagir da maneira como aconteceu no Ceasa. Aquela cena, ela tem que ser emblemática, de nunca mais a gente poder testemunhar algo como aquilo. Ô Rita Mundinha, aqui pelo WhatsApp, o Romildo de Contagem está dizendo o seguinte: pode ter certeza, se fosse um bandido apanhando, os direitos humanos já estariam lá. Pois é, era isso que eu ia falar. Está havendo uma inversão de valores na sociedade. E parte dessa inversão de valores acontece devido à contextualização do fato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado assim, em colocar isso, porque está havendo uma customização das pessoas. O Sapori falou em cidadão, o Eduardo falou em cidadão. Mas hoje não tem mais cidadão. Tem que saber se o cidadão é negro, se o cidadão é branco, se o cidadão é homossexual, e dependendo da reação da polícia, a polícia é tida como bandido. Então, tudo hoje está muito complicado. Então, a gente tem que voltar aos valores. Autoridade é autoridade, independentemente da customização do cidadão, que a gente está criando guetos, grupos, e dependendo da reação da polícia, mas a gente tem que ser todo mundo cidadão. Acho que todo mundo é igual. E estão usando e abusando no Brasil da contextualização das ações policiais. Então, até a polícia fica meio que constrangida em exercer a sua própria autoridade. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. É um fenômeno social, essa customização das pessoas em grupos e a contextualização da ação policial. Eduardo, parece que... Pois não. Desculpa, só mais duas coisinhas. Primeiro que a gente, para fazer um bom jornalismo, eu estou batendo forte nesse casal, eu devo oferecer a eles, isso é óbvio, mas eu quero oferecer a eles o direito de falar, a hora que eles quiserem, o marido, a mulher, eles têm todo o direito de se defender em Itatiaia. Eu usei sempre com prazer e sei que esse é o sentimento da rádio. Agora, eu preciso encerrar o assunto fazendo uma pergunta, Eustério. E se aquele policial, parece que ele não estava armado, né, porque é guarda de trânsito. E se um colega daquele policial chega naquele bolo e, como diz no jargão policial, reagindo a injusta agressão, saca de um revólver, dá um tiro na testa, ou de quem estava brigando, ou de quem estava torcendo. Você já imaginou o que acontece? Aparece, Eduardo, não sei se você concorda, que no respeito pelo WhatsApp diz o seguinte: a gente quer uma autoridade como aquela que chegava no Fusquinha ou numa veraneio nos anos 70 e 80, só a chegada do carro já falava por si só. E eu lembro da minha mãe, eu criança, quando dava alguma confusão no prédio, ela falava o seguinte: eu vou chamar a Rapa, que é a Rádio Patrulha. Todo mundo ia para casa com respeito ao medo da polícia, né? Esse ouvinte tem toda a razão. As pessoas estão perdendo o respeito pelas pessoas. É um negócio maluco que está acontecendo na sociedade. Não é só pela autoridade ou pela polícia, não. É uma falta de respeito. E as pessoas se agarram a essa customização do cidadão e contextualizam a ação policial de acordo com os interesses de grupos.
E nós, jornalistas, Sapori, nós temos medo de falar na autoridade policial com medo de ser interpretado como gente que é a favor de tortura. Uma coisa e outra é outra, Sapori. Perfeito. A autoridade policial é a autoridade da lei, é a autoridade da democracia, a autoridade do Estado. O policial tem um simbolismo fundamental na vida coletiva do país, numa sociedade civilizada. O policial tem que ser respeitado e, ao mesmo tempo, respeitar o cidadão, né? É uma via de mão dupla. Por isso, Eustáquio, aquele veraneio lá da década de 70, Eduardo vai saber bem. Aquele veraneio da década de 70, nós sabemos bem, né, Eduardo, de quem era. Não, olha, eu não tenho boa lembrança daquela época, não, viu? Chegava um Fusquinha, chegava um Fiat 147, hein, Eduardo? Todo mundo respeitava. Aqui tinha o mesmo efeito quando a mãe da gente pegava um doce fora de hora na festa, a mãe falava assim, lá em casa a gente conversa. Ou então eu falava assim, faz o que você quiser. Né? Quando o pai ou a mãe fala, faz o que você quiser. Bom, vamos embora. Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta quinta-feira. Ótimo dia a todos.